Lá para mais uma aula. Antes de começar nosso encontro, gostaria de deixar alguns recadinhos para vocês e reforçar um apelo para que vocês não percam o hábito e o compromisso de acessar o AVA, acessar as atividades, fazer os exercícios, fazer o exercício do desafio nota máxima. Muito importante que vocês lembrem que nós não estamos de férias, o ano letivo continua, apesar dessas dificuldades que estamos passando agora. Reforço aquela mensagem que mandei no grupo para vocês. Vamos usar deste momento uma forma de nos reinventarmos perante a crise. Isso só nos deixará mais fortes, com certeza. Então, antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, que é sobre a teoria clássica, vamos voltar um pouquinho na última aula, que foi sobre a administração científica, cujo nome mais premente é o do Frederick Winslow Taylor, que é o pai da administração científica, cujo foco era no chão de fábrica. A ênfase dessa teoria estava nas tarefas, na execução dessas tarefas, na execução mais eficiente dessas tarefas, abordagem de baixo para cima, pois o foco estava na linha de produção, tá? Já a teoria clássica, o seu foco é nas funções administrativas, cuja ênfase desta teoria está na estrutura organizacional da empresa. Ela é uma abordagem que nós dizemos top-down, ou seja, de cima para baixo, tá? Então, vamos lá. Vamos lá para a teoria clássica da administração. Então, na mesma época em que o Taylor aprimorava os seus estudos sobre a administração científica nos Estados Unidos, surgiu na Europa essa busca pela eficiência das organizações, que foi iniciada pelo Henri Fayol, tá? Então, de acordo com o Fayol, não importa a função da empresa que você desempenha, você sempre vai fazer nela, em algum momento, você exercerá a função administrativa. Então, o Fayol, ele buscava, de forma organizada, formar novos administradores, tá? Então, não importa qual função da empresa você ocupava, tá? Dentro desta função, você sempre exerceria a função de um administrador, tá? Na teoria clássica, o conceito de divisão do trabalho, ele não estava preocupado com a fragmentação do trabalho do operário, mas ele estava preocupado com a divisão dos órgãos que compõem a organização, tá? Então, para o Fayol, a empresa ela teria que ser dividida em departamentos, onde cada departamento tinha sua função específica, tá? Então, o Fayol, ele se preocupava muito com a função administrar, tá? A partir desses estudos do Fayol, ele desenvolveu e foi aprimorando vários estudos científicos a respeito das funções de um administrador. Então, assim, foi a partir do Fayol que se desenvolveu a necessidade de reuniões, relatórios, diagramas organizacionais, né, os organogramas. Então, essas questões todas surgiram após os estudos de Fayol, tá? Sendo o Fayol o pai da administração moderna, os seus estudos eles eram focados na estrutura da empresa, tá? Então, a ênfase dessa teoria, ela estava na estrutura mesmo, na divisão da empresa em funções, onde cada função e cada departamento tinha sua função específica.
Então, se a gente for fazer uma analogia, nós poderíamos utilizar um exemplo que seria o corpo humano, né? Essa teoria, ela seria uma teoria anatômica, assim como o corpo humano é, onde o corpo humano possui diversos órgãos e cada órgão tem a sua função específica. Assim também são as organizações. Então, o modelo de Fayol de estrutura organizacional é esse que vocês estão vendo na tela. Ele dividiu a empresa em 6 funções, sendo função administrativa, funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras e funções contábeis e funções de segurança. Onde as funções técnicas, elas estão voltadas mais para a questão produtiva, tá? Está ali na base. As funções comerciais seriam as funções de venda, de compra de produtos, divulgação. Funções financeiras, que é onde se controla toda a parte de compras, de pagamentos. As funções contábeis, as funções de segurança patrimonial e função e segurança de funcionários, e a função administrativa, que de acordo com o Fayol, ela se sobrepõe a todas as outras e é a mais importante, onde ela se divide, como nós já estudamos nas aulas passadas, que ela está dividida em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Onde prever, eu visualizo e traço meu plano de ação, eu visualizo o meu futuro, eu defino onde eu quero chegar, tá? A função organizar, eu preciso organizar os meus recursos, sejam eles humanos, infraestrutura, financeiros, ok? Comandar, essa é uma função que está intimamente ligada à orientação de pessoas. Preciso comandar, dirigir as pessoas que trabalham comigo, que trabalham para mim. Coordenar, colocar tudo na mesma linha, harmonizar todos os esforços, que é o que está escrito aí no slide para vocês. Controlar, eu preciso, não posso deixar tudo solto. Assim como eu deleguei, eu previ, eu deleguei funções, eu preciso zelar para que tudo ocorra da forma que eu tracei lá no meu plano de ação. Tudo bem? Então, vamos lá. Para afirmar, gente, a teoria, essa teoria clássica, para deixar ela o mais alinhada possível, o Fayol, ele definiu 14 princípios, tá? Que são os que estão descritos abaixo, vou passar para vocês também. Então, assim, a divisão do trabalho, foi aquilo que eu falei para vocês. Então, assim, o Fayol, ele defendia que as pessoas, elas precisam ser especializadas nas tarefas que elas desempenhavam, tá? E tudo teria que ser muito bem separado, tá? Autoridade e responsabilidade. Então, o Fayol, ele defendia uma hierarquia, e essa hierarquia, ela teria que ser respeitada. Disciplina, obediência, de acordo com o que era estabelecido pela empresa. Unidades de comando. Cada empregado deveria receber ordens de apenas um superior dentro do seu departamento, tá? Então, o Fayol, ele defendia uma estrutura muito hierarquizada, onde quem estava mais acima mandava no que estava mais abaixo, e quem estava abaixo teria que obedecer. Uma outra questão é que os interesses gerais da empresa, eles deveriam se sobrepor
aos interesses particulares das pessoas, ou seja, a sua vida pessoal, ela não era levada em consideração em relação aos interesses da empresa, tá? Então, isso é um dos princípios que o Fayol defendia. Com relação à remuneração, essa remuneração, ela deveria ser justa, tá? Também, vocês podem observar que dentro desses princípios da teoria clássica, muitas coisas, o Fayol, ele também se espelhou na administração científica de Taylor, tá? Então, assim, vocês vão ver que ao longo das teorias, alguns princípios de teorias anteriores, eles irão se misturar, tá? Uma outra questão que o Fayol defendia é a questão da ordem. Então, assim, como a empresa ela teria que ser muito bem dividida hierarquicamente, tudo teria que ser muito organizado, cada coisa em seu lugar, tá? Ele defendia também uma harmonização e um espírito de equipe, tá? Então, assim, todos unindo esforços para alcançar um único objetivo, que era o objetivo imposto pela alta cúpula da empresa, tá? Eu só queria deixar bem claro que, vou voltar aqui um pouquinho, a maior preocupação da teoria clássica não era no operário, tá? Então, gravem bem isso. A maior preocupação da teoria clássica não era no operário, mas sim na função administrativa e nos níveis hierárquicos, tá? Então, o que ele queria provar com isso? Ele queria provar que a eficiência de uma empresa, ela se dava a partir de uma excelente administração. E como fazer para chegar a essa excelência na administração? Então, o Fayol propunha que para isso era necessário organizar os departamentos e criar linhas de autoridade, que foi isso que eu acabei de falar para vocês, né? Fazer uma divisão vertical, gente, tá? Então, o Fayol defendia isso, que para se chegar na eficiência, era necessário organizar a empresa em departamentos, criar linhas de autoridades e fazer uma divisão vertical do trabalho, ou seja, de cima para baixo, onde ficava bem claro que os departamentos superiores mandavam, né? Eles tinham um grau de autoridade maior que os que vinham abaixo, tá? Então, uma outra questão também, quanto mais alto estivesse o departamento, maior grau de autoridade e de responsabilidade esse departamento teria, ou esta função teria. Tudo bem? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula, tá? Até mais então, gente.